Irmãos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus mais uma vez para meditarmos nela, nós vamos ao Senhor em oração, rogar por nossas vidas, rogar pela igreja do Senhor. E assim também nós nos prepararemos para ouvir a palavra do Senhor sendo pregada a nós. Vamos orar mais uma vez, vamos nos colocar diante de Deus, diante de Cristo, em oração, rogando pela igreja, rogando por cada um de nós. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque um dia nós fomos apresentados até o Senhor. O Senhor usou amigos, familiares, e essas pessoas, ó Deus, oraram por nós e nos conduziram até o Senhor, e o Teu Evangelho nos resgatou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Antes nós vivíamos no pecado, antes nós vivíamos longe do Senhor, mas o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para o Teu reino de luz, e por isso nós Te louvamos. E, ó Deus, a nossa oração nessa noite, ó Pai, é para mais uma vez nós nos colocarmos diante de Ti, para rogarmos ao Senhor, ó Deus, que assim como o Senhor nos trouxe das trevas e nos deu a Tua maravilhosa luz, que o Senhor nos sustente na luz de Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nos sustente na graça de Cristo Jesus. Que o Senhor nos sustente, ó Deus, para que nós não venhamos voltar a cometer os mesmos pecados do passado. Que nós não venhamos, ó Deus, viver mais a nossa antiga vida, da qual nós fomos resgatados. Mas que o Senhor nos ajude esta igreja, ajude a cada um de nós a viver em novidade de vida, de acordo com a vida que recebemos em Cristo Jesus e pelo Espírito. Que o Senhor a cada dia nos santifique, que a cada dia o Senhor nos purifique, que a cada dia, Senhor Deus, nós sejamos forjados à Tua imagem, à Tua semelhança, com a expectativa de que nós herdaremos o reino de Deus. Que o Senhor, Deus, possa abençoar a Tua igreja, abençoar cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que não puderam estar conosco aqui. Desperta, Senhor Deus, aviva a cada dia a Tua igreja, consola, Senhor Deus, os que andam preocupados, ansiosos e tristes, anima, Senhor Deus, fortalece os que precisam da Tua força, ó Deus, sustenta aqueles que precisam do Teu sustento a cada dia. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, para que, firmado no Evangelho de Jesus Cristo, nós possamos crescer o crescimento que vem de Cristo, a santificação, a purificação para a honra e glória do Senhor. Essa é a oração, ó Deus, que nós fazemos, nos colocando diante de Ti, intercedendo pela Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós, com a graça do Senhor Jesus, iremos avançar mais um pouco nesse capítulo. Nós iniciamos ele no último domingo e, com a graça do Senhor, iremos avançar mais um pouco nesse capítulo. Capítulo de número 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós iremos ler os versículos de 1 a 11, mas nós nos concentraremos nos versículos de 9 a 11. Então nós leremos desde o início do capítulo, do versículo 1 até o versículo 11, mas nós meditaremos nessa noite, especialmente nos versículos de 9, 10 e 11, com a graça do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé, com atenção. Ela nos diz assim: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto,
quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Vamos mais uma vez em oração ao Senhor, dessa vez pedindo a sua graça para refletirmos sobre esse trecho da palavra de Deus. Oremos ao nosso Senhor. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, ó Pai, pedindo também a tua graça, rogando ao Senhor o teu auxílio, para que o teu Santo Espírito possa de fato falar ao nosso coração nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, semana após semana nós temos visto como a igreja de Corinto está de fato infectada, ou estava de fato infectada com o modo de pensar pecaminoso do mundo. E isso estava provocando terríveis males na vida da igreja. Nós vimos que o primeiro grande mal eram as divisões que provocavam racha na igreja e que mostravam a imaturidade da igreja. Mas nós começamos a perceber outros males na vida da igreja. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 5, um caso muito claro de imoralidade no meio da igreja. Quando um homem tinha um relacionamento com a mulher do seu próprio pai. Algo terrível, não só para crentes, mas até mesmo para descrentes, como Paulo diz. Mas no capítulo 6, nós temos acesso a um outro problema que acontecia na igreja de Corinto, que é o problema que nós tratamos no último domingo, quando um irmão processava o outro, um irmão colocava o outro na justiça. E essa atitude, irmãos, dentro da igreja, era mais uma evidência da influência da cultura da cidade sobre a igreja. Ao invés de influenciar a cidade, a igreja estava se tornando influenciada cada vez mais pela cidade. E aqueles irmãos, a partir desse comportamento, mostravam imaturidade, porque ao invés de sofrerem o dano, buscando não seus próprios benefícios, mas o bem da igreja e o bem do próximo, a honra do nome de Cristo, eles preferiam lutar pelos seus próprios direitos. Na verdade, eles lutavam até mesmo pelo aquilo que era injusto. E ao fazerem isso, eles agiam com injustiça, e isso era vergonhoso, era um verdadeiro mau testemunho da igreja. Isso mostra, irmãos, alguns problemas, isso gerava, na verdade, alguns problemas. Primeiro, que quando um irmão se colocava contra o outro e levava o outro na justiça, isso gerava inimizade e piorava ainda mais as divisões. Se a igreja já era dividida, quando um brigava com o outro e colocava na justiça, processava um ao outro, as divisões ficavam ainda piores. Além disso, essas batalhas judiciais enfraqueciam qualquer pretensão da igreja de dar um bom testemunho. Afinal de contas, as pessoas olhavam para a igreja e diziam: qual é a diferença desse povo para a gente? Porque eles brigam do mesmo jeito, eles levam as questões na justiça do mesmo jeito, não há diferença alguma. E por isso a igreja sofria com mau testemunho. Em terceiro, irmãos, lugar, esses problemas eram um verdadeiro empecilho, um obstáculo para que esses irmãos herdassem o reino de Deus, porque nesses processos eles se tornavam culpados de injustiça. Hoje nós vamos lidar então com esse último problema, com esse último ponto. É exatamente isso que Paulo vai desenvolver nos versículos 9, 10 e 11 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Paulo vai olhar para essa situação e vai mostrar: irmãos, vocês não percebem
Mas o pecado de vocês, a injustiça de vocês, aquilo que vocês estão fazendo é um verdadeiro obstáculo para que vocês herdem o reino de Deus. E Paulo então vai dar um alerta para esses irmãos, um alerta a respeito do perigo de viver uma vida injusta e pecaminosa nesse mundo. Paulo deseja exortar a igreja a viver como pessoas transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por isso então, Paulo vai nos ensinar que por causa da salvação operada por Cristo e pelo Espírito, nós devemos fugir do pecado. Por causa da salvação operada por Cristo e pelo Espírito, nós devemos fugir do pecado. Nós vamos ver basicamente que o argumento de Paulo é: nós devemos viver como pessoas transformadas por Cristo e pelo Espírito. Eu gostaria então que você olhasse novamente para os versículos 9 e 10 do texto de 1 Coríntios capítulo 6 e observasse como nesses dois versículos Paulo mostra a esses irmãos que a injustiça, além de outros pecados, não encontram lugar no reino de Deus. Veja os versículos 9 e 10 mais uma vez. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Observe que o versículo 9 começa com uma pergunta de Paulo. E nessa pergunta, Paulo está, de fato, exortando a igreja. A primeira pergunta de Paulo é muito clara e evidente. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E é interessante perceber que aquilo que Paulo está dizendo no versículo 9 está ligado exatamente àquilo que ele falou no versículo 8. Se os irmãos olharem para o versículo 8, os irmãos vão perceber que Paulo afirmou que aquela igreja cometia injustiças, que aqueles irmãos cometiam injustiças. No versículo 8, Paulo diz: vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou seja, Paulo está mostrando que aquela igreja cometia injustiças, que aqueles irmãos cometiam injustiça. E depois de mostrar isso, Paulo diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês cometem injustiça, vocês prejudicam seus irmãos, vocês lucram sobre seus irmãos, vocês fazem mal uns aos outros, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Quando aquela igreja disputava uns com os outros, quando aqueles irmãos disputavam uns com os outros, buscando o seu próprio benefício, buscando passar por cima do outro, buscando ter lucro em cima do outro, quando cada um lutava pela sua própria vantagem pessoal, eles não percebiam que estavam se tornando culpados de injustiça, e eles não percebiam que a injustiça deles impediam que eles herdassem o reino de Deus. Eles faziam mal à própria família da fé. E Paulo está mostrando isso para eles. Irmãos, vocês não percebem que a vida de vocês é um obstáculo para que vocês herdem o reino de Deus? E o que nós vemos, irmãos, é que na busca por vitória pessoal, aqueles irmãos estavam sendo derrotados como igreja. No versículo 9, porém, Paulo vai dizer que a derrota deles é muito maior do que eles poderiam imaginar. Porque Paulo está dizendo: olha, vocês estão sendo derrotados como igreja porque vocês estão dando um mau testemunho, mas não é só isso. Vocês estão sendo derrotados como igreja porque vocês não estão percebendo que é justamente o pecado de vocês que é o obstáculo para que vocês herdem o reino de Deus. Aqueles irmãos haviam se esquecido de que a injustiça não tem lugar no reino de Deus. E nós devemos lembrar, essa igreja era uma igreja extremamente orgulhosa por causa da sua vida espiritual. Essa igreja era uma igreja que se orgulhava porque eles se achavam de fato muito espirituais. E Paulo está dizendo: vocês são tão espirituais, mas vocês se esqueceram que os injustos não têm lugar no reino de Deus e vocês estão sendo injustos. Nesse dia, irmãos, aqueles que viveram no pecado e praticaram injustiça precisavam ser avisados a Paulo, e Paulo faz isso. E obviamente, irmãos, quando Paulo fala sobre herdar o reino de Deus, Paulo está apontando para a segunda vinda de Jesus Cristo.
É interessante isso, que no Novo Testamento nós vemos textos que falam do reino de Deus agora, já presente, mas também textos que falam da consumação do reino no futuro. E esse é um desses textos que nos apontam para o futuro. Paulo está lembrando que o reino de Deus virá. Paulo está lembrando que o Senhor Jesus Cristo virá uma segunda vez para estabelecer o seu reino nesse mundo. E Paulo está dizendo, se vocês continuarem praticando a injustiça, vocês não terão herança nesse reino. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vocês não terão herança nesse reino. É interessante que Paulo ensinou esse mesmo princípio em outra carta. Na carta dele aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 21, Paulo ensinou que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Lembra que Paulo fala das obras da carne e também do fruto do Espírito? Ele lembra que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Devemos entender, irmãos, assim como aquela igreja precisava entender, que embora o reino de Deus seja prometido e até assegurado a nós pela fé, como nós vimos, por exemplo, hoje pela manhã, a herança do reino não virá para aqueles que continuam a manifestar as obras da carne. O padrão é exatamente esse. A justificação é pela graça, somente pela fé em Jesus Cristo. Mas nós demonstramos que nós fomos justificados. Nós demonstramos que de fato nós cremos e fomos salvos por meio da manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas. Por meio da manifestação da obediência e fidelidade a Deus em nossas vidas. E o que Paulo está dizendo é, vocês dizem que foram salvos, vocês dizem que creram. Inclusive, na igreja tem pessoas que falam em línguas, tem pessoas que professam, tem pessoas que profetizam. Mas vocês praticam injustiça uns para com os outros. Não se esqueçam que os injustos não herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está nos ensinando, irmãos, tanto em 1 Coríntios quanto na carta dele aos Gálatas, é que alguém que recebeu uma nova vida em Cristo deve viver de acordo com essa nova vida. Alguém que recebeu um fruto do Espírito, aquele que recebeu o Espírito, na verdade, no seu coração, deve manifestar o fruto desse Espírito na sua própria vida. E era justamente por isso que a situação era tão grave naquela igreja, porque o pecado deles ameaçava a herança deles no reino de Deus. E por isso Paulo exorta de forma tão incisiva. E Paulo diz, vocês querem continuar na injustiça? Podem continuar, mas não se esqueçam, os injustos não herdarão o reino de Deus. Contudo, nós não devemos ser rápidos para condenar esses irmãos, porque Paulo está dando um alerta, sabendo que aqueles que de fato creram em Cristo Jesus ouviriam esse alerta. Ou seja, as palavras de Paulo, a pergunta de Paulo, a exortação de Paulo, por mais dura que fosse, não tinha o propósito de condenar a igreja, mas de alertar a igreja a respeito do perigo. O propósito de Paulo aqui não era condenar os irmãos, não era lançar os irmãos no inferno, algo nesse sentido, era o contrário disso. A exortação de Paulo é mostrar, irmãos, vocês estão indo pelo caminho errado, voltem agora. Voltem enquanto há tempo. A esperança de Paulo é que aqueles irmãos ouvissem as exortações, se arrependessem e voltassem, deixassem de praticar a injustiça, deixassem de praticar o pecado e voltassem então ao verdadeiro arrependimento. E Paulo menciona a injustiça, mas ele não para na injustiça. Ele passa a mencionar uma lista de pecados, outros pecados. É interessante que Paulo, algumas vezes em suas cartas, ele faz essas listas de pecado, né? Como ele fez em Gálatas, quando ele menciona as obras da carne. E aqui ele apresenta mais uma lista. E é interessante que essa lista não apresenta todos os pecados, é impossível uma lista tão grande assim, mas essa lista ela apresenta alguns pecados específicos. E nós vamos perceber que esses pecados específicos faziam parte da realidade da igreja, em dois sentidos. Primeiro, porque esses pecados eram comuns na cidade onde eles viviam, em Corinto. E segundo, porque esses pecados, inclusive, fizeram parte da vida de alguns membros daquela igreja. Quero que você lembre disso. Os pecados que nós vamos tratar aqui, que Paulo coloca aqui, são pecados que fizeram parte da vida desses irmãos antes da conversão, antes da fé em Jesus Cristo, e alguns deles ainda continuavam existindo depois.
E por isso então Paulo vai trazer a seguinte exortação. Paulo diz então que não só os injustos, mas alguns outros pecados, ou alguns outros pecadores não encontrarão lugar no reino de Deus. E eu quero que você perceba aqui que Paulo ele não vai necessariamente tratar citando o pecado, ele vai citar os pecadores, né? Ele não vai falar sobre a imoralidade, ele vai falar sobre os imorais. Em outras palavras, irmãos, ele não está dizendo aqui, Paulo não está dizendo que só entrarão no reino de Deus os que não tiverem pecado algum, os perfeitos. Não, longe disso. Todos nós sabemos, e Paulo sabia melhor do que cada um de nós, que nós somos pecadores ainda, que nós cometemos pecados mesmo depois da fé em Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos no sentido de não ter pecado, mas o que Paulo está falando aqui é de pessoas cujo pecado é o próprio estilo de vida, ou seja, pessoas que são caracterizadas pelo próprio pecado. E o primeiro pecado que Paulo cita, ou na verdade os primeiros pecados que Paulo cita, são pecados ligados à sexualidade. Na verdade, Paulo cita pecados ligados à sexualidade, ligados ao orgulho e ligados à ganância. E esses três tipos de pecado mostram os problemas da igreja. Aquela igreja tinha problemas com a sexualidade, tanto antes da fé em Cristo, como ainda agora depois da fé em Cristo. Aquela igreja também tinha problemas com orgulho e também tinha problemas com a ganância. Primeiro, então, Paulo cita os imorais. Veja que no versículo 9, Paulo vai falar que nem só os injustos, mas nem mesmo os imorais herdarão o reino de Deus. E aqui, irmãos, a palavra traduzida por imorais vem daquela palavra grega muito conhecida, que é a palavra pornia, né? Que dá então origem a diversas palavras no português, como pornografia e assim por diante. Esse é o termo na língua grega, né, mais geral para se falar sobre imoralidade sexual. Em outras palavras, esse termo que gera os termos pornografia no português, ele é o termo mais geral para todo tipo de atividade sexual fora daquilo que Deus prescreveu na sua palavra. Então, todos os tipos de sexualidade pecaminosa está descrito nesse termo aqui. É o termo mais geral para imoralidade. E o que Paulo está nos mostrando, então, é que todas as práticas sexuais condenadas nas Escrituras fazem de nós pessoas imorais quando nós as praticamos. E quando nós vivemos como pessoas imorais, nós devemos nos lembrar que não há lugar no reino de Deus, justamente para aqueles que praticam imoralidades nessa área. Paulo está nos lembrando que todo tipo de imoralidade sexual está incluída aqui. Todo ato sexual fora do casamento entre homem e mulher, como está escrito nas Escrituras Sagradas, está proibido aqui, está sendo colocado aqui como uma lembrança de que os imorais não herdarão o reino de Deus. Mais uma vez, irmãos, o texto não está falando de um pecado, de alguém que cometeu um pecado de imoralidade aqui ou ali, mas está falando de alguém que vive na imoralidade, de alguém que vive na imoralidade sexual, alguém que se entregou aos prazeres sexuais, os prazeres pecaminosos, né, nessa área. E Paulo então está nos lembrando que esses não terão lugar no reino de Deus. Em seguida, Paulo cita a idolatria. E é interessante, irmãos, que a idolatria, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é uma das maiores ameaças para o povo de Deus. E aqui nós devemos lembrar que o conceito da idolatria, como nós vemos, é muito simples. O culto, a adoração que é prestado a deuses falsos no lugar do Deus verdadeiro. E esse é um problema, inclusive, na igreja de Corinto. Inclusive, no capítulo 10, nós vamos ver mais na frente, o apóstolo Paulo vai citar a idolatria para corrigir esses irmãos, porque tudo indicava que esses irmãos também eram culpados de participar de cultos a outros deuses, ou pelo menos de comer a carne sacrificada a outros deuses. E Paulo então lembra, já desde o capítulo 6, a respeito do perigo da idolatria, e no capítulo 10 ele vai desenvolver mais a respeito desse perigo. Paulo está alertando os idólatras, aqueles que servem aos outros deuses, aqueles que servem a outros senhores e não ao Deus verdadeiro, não herdarão o reino de Deus.
Paulo cita também, irmãos, os adúlteros aqui. Nós devemos lembrar, os adúlteros são culpados de quebrar os seus votos de casamento. E Paulo nos diz que esse pecado ameaçava a igreja. Nós lembramos, no capítulo anterior, no capítulo 5, Paulo fala justamente de um relacionamento adúltero. Paulo fala de um relacionamento de um homem com a mulher do seu próprio pai, cometendo adultério. E por isso Paulo diz, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Esse pecado também ameaçava a vida da igreja. Não só isso, até hoje esse pecado ainda afeta lares cristãos, ainda afeta igrejas, quando, infelizmente, casamentos são destruídos, famílias são destruídas, porque não há a honra dos votos feitos no dia do matrimônio. Por isso nós devemos lembrar, irmãos, e nós devemos continuar pregando. Nós sabemos, irmãos, que é difícil pregar sobre pecado, especialmente na nossa cultura, onde nós temos a ideia de que Deus aceita tudo, onde se prega que Deus aceita tudo, que Deus aceita todo mundo de qualquer jeito. Nós temos a tendência a não falar sobre o pecado, a não falar contra o pecado, contra esses pecados aqui. Mas Paulo nos lembra que Deus, sim, Ele recebe pecadores e Ele perdoa pecados, mas Ele convida esses pecadores a uma vida transformada. Ele convida esses pecadores a abandonarem os seus pecados e viverem agora uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não devemos, irmãos, sucumbir, nós não devemos aceitar a negação do pecado no mundo de hoje. Nós não devemos aceitar que em nossas igrejas, em nossos púlpitos, se fale cada vez menos a respeito do perigo do adultério, do perigo da idolatria, do perigo da imoralidade sexual e de outros tantos pecados que Paulo vai mencionar aqui. Os pecados que vêm logo em seguida, depois do adultério, também estão ligados à sexualidade. E Paulo cita duas palavras que nós devemos entender em conjunto. A palavra afeminados e a palavra homossexuais, não é? Essas duas palavras devem ser lidas em conjunto, por quê? Porque Paulo está fazendo aqui uma distinção, algo que parece comum naqueles dias. A primeira palavra, traduzida por afeminado, era comumente utilizada na cultura greco-romana, né, na cultura onde Paulo estava escrevendo ali e onde os coríntios faziam parte, né, da qual os coríntios faziam parte. Essa palavra afeminado significava ou se referia aos homens ou jovens que eram passivos na relação homossexual, por assim dizer. Então, na estrutura greco-romana, você tinha comumente um relacionamento não de apadrinhamento, mas em que geralmente um homem mais velho, ele escolhia um jovem, um homem mais moço, para que ele então tivesse um relacionamento sexual com esse homem mais novo. E em geral, esse homem mais novo, ele era passivo nesse relacionamento, e esse era o termo utilizado para ele. Em outras palavras, irmãos, isso é importante, porque quando nós vemos essa palavra afeminado, a gente pode interpretar da maneira errada. E quando a gente vê muitas vezes um rapaz ou um jovem com um jeito mais afeminado, nós podemos dizer, olha, os afeminados não herdarão o reino de Deus, e podemos colocar um jugo muito pesado sobre esse jovem. Veja, irmãos, eu não estou dizendo que os jovens ou qualquer homem deva ter um jeito afeminado. Não, de maneira alguma. Se ele tem um jeito afeminado, ele deve se arrepender, ele deve ser instruído a mudar a sua forma de falar, a sua forma de se vestir e de se portar. Mas o que eu estou mostrando aqui para os irmãos é que Paulo não está falando apenas do jeito da pessoa. Ele está falando, de fato, de alguém que tinha um relacionamento homossexual com uma outra pessoa, com um parceiro. Ou seja, Paulo não está falando apenas de um homem que tem um jeito de falar feminino ou uma forma de se portar feminina. Paulo está falando de alguém que de fato tem um relacionamento ou tinha um relacionamento homossexual, né? Obviamente, nenhum homem, nenhum jovem deve ter uma forma de falar ou de agir feminino. Isso deve ser corrigido, obviamente. Porém, nós devemos entender o que o texto está nos dizendo para não colocar um fardo maior do que o texto coloca. A segunda palavra, por outro lado, que é traduzida por homossexual, ela significa justamente o parceiro oposto desse relacionamento.
Se afeminado fala a respeito do parceiro passivo na relação homossexual, aqui nós temos o membro dominante na relação do mesmo sexo aqui. E é interessante que essa palavra no texto original vem através da junção de duas palavras, homem e cama, e esse é basicamente o significado. Eu gostaria que você abrisse em Levítico capítulo 18, versículo 22, porque é provavelmente desse texto aqui que Paulo está retirando essa palavra, essa referência. Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico 18, capítulo 18, versículo 22. Diz assim: não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher, é abominação. Muito provavelmente, irmãos, a palavra que Paulo utiliza aqui, que é traduzida por homossexual, vem desse texto de Levítico capítulo 18, versículo 22, e significa basicamente isso: um homem que tem relacionamento com outro homem como se fosse uma mulher, não é? A relação então entre Paulo e o texto de Levítico é evidente, e o apóstolo então está deixando claro, ao citar tanto um parceiro quanto o outro nesse relacionamento, para mostrar que a palavra de Deus como um todo mostra que ambos são culpados desse pecado. E nós temos visto, irmãos, que cada dia esse tema é mais polêmico. E cada dia se pressiona a igreja para não se falar sobre esse assunto, para não se falar sobre esse pecado. Mas o que a palavra nos ensina, e Paulo faz questão de dizer, Paulo faz questão de usar dois termos diferentes para deixar muito claro o que ele está querendo dizer aqui. Que essa relação, esse tipo de relacionamento entre dois homens ou duas mulheres é pecaminosa aos olhos de Deus, é pecaminoso aos olhos de Deus. E por isso está lembrando, os que praticam esse tipo de relacionamento não herdarão o reino de Deus. No versículo 10, então, a lista muda de foco e agora ele passa a falar de pecados ligados a bens materiais. Veja, Paulo cita ladrões, avarentos e roubadores. E é interessante que Paulo parece fazer uma distinção entre ladrões e roubadores, né? E aqui a distinção parece ser entre furto e roubo, né? Como nós temos hoje no português na legislação, né? Ladrões, então, se referia a alguém que furtava de forma sorrateira, e roubadores, aqueles que praticavam violência, né? No ato do roubo, né? E além disso, Paulo cita a avareza, que é o amor ao dinheiro, que é justamente a raiz desses males, né? A raiz do roubo, a raiz do furto é justamente a avareza, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. E é por isso que Paulo menciona aqui, porque o amor ao dinheiro nos faz pecar contra Deus e prejudicar ao próximo. E no versículo 10, Paulo também menciona os bêbados. E aqui a embriaguez, irmãos, é uma marca, né, de uma vida desregrada. Além disso, a embriaguez ela leva a outros pecados. E observe, irmãos, como é interessante aqui, que nessa lista de pecados que Paulo cita, muitos desses pecados aqui são hoje tratados como se fossem disfunções ou até escolhas e assim por diante. A começar da própria bebida, né? Se trata a embriaguez como uma doença. E sim, eu creio que o uso constante e contínuo de álcool ao longo da vida pode gerar uma dependência química no corpo, mas nós não devemos esquecer que antes de uma dependência química, a embriaguez é um pecado e precisa ser tratado como um pecado, não como uma doença, mas sim como um pecado. Da mesma forma, irmãos, a homossexualidade não é tratada por Paulo como se fosse uma doença, como um distúrbio ou como simplesmente uma orientação sexual. Paulo trata a homossexualidade como um relacionamento pecaminoso, uma escolha pecaminosa. E por isso também deve ser corrigido como tal, como pecado. Não como doença, não como outra coisa nesse sentido, mas sim como uma escolha pecaminosa que duas pessoas o fazem. O que nós devemos lembrar então é que aqueles que falam, que há uma outra característica aqui.
Paulo cita os maldizentes. É interessante, né, irmãos, essa característica aqui, porque Paulo diz que aqueles que falam mal uns dos outros também não herdarão o reino de Deus. E talvez esse seja o pecado que muitas vezes mais tem lugar na igreja, dentro daqueles que nós olhamos na lista. Porque talvez a gente olhe para essa lista e diga, não, roubar eu nunca roubei, eu também não sou imoral, eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido, eu vivo minha vida tranquilo. Mas em compensação, muitas vezes o que nós vemos na igreja é pessoas que falam constantemente mal uns dos outros. E Paulo faz questão de lembrar, não só os homossexuais, não só os avarentos, não só os bêbados não herdarão o reino de Deus, mas também aqueles que falam mal uns dos outros. Aqueles que são maldizentes não herdarão o reino de Deus. Volte para o capítulo 5, no versículo 11, e veja que alguns dos pecados mencionados aqui já foi mencionado por Paulo no capítulo anterior, quando Paulo ensina que a igreja não deveria ter comunhão justamente com alguns que praticavam esses mesmos pecados. Volte para o capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Ou seja, Paulo estava alertando, irmãos, não se junte com alguém que é hipócrita. Não se junte com alguém que se diz crente, que se diz servo de Deus, mas vive uma vida contrária aos princípios de Deus, que vive uma vida contrária ao reino de Deus. Aquela igreja, mais uma vez, precisava aprender que aqueles que creram em Cristo Jesus precisavam viver uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, irmãos, vá para Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, nós vamos ler o versículo 8. Nós vamos ver que Paulo, em outra carta sua, ele nos mostra que quando nós vivemos no pecado, o resultado sempre é destruição. Gálatas 6, versículo 8. Gálatas 6:8 nos diz assim: quem semeia para a sua própria carne, e a ideia aqui é natureza pecaminosa, né? Da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que Paulo está falando aqui, não é? É que aquele que semeia para o Espírito colhe vida eterna, mas aquele que semeia para a carne colhe destruição, corrupção. O que Paulo está nos lembrando, irmãos, é que se nós quisermos herdar o reino de Deus, nós devemos travar uma luta dura contra o pecado. Mais uma vez, isso não significa que nós estamos pregando salvação pelas obras, longe disso. Mas o que significa é que aqueles que foram salvos pela graça de Cristo Jesus devem viver uma vida transformada diante de Cristo Jesus. Se alguém diz ter crido em Cristo, se alguém diz ter se arrependido dos seus pecados e continua nos seus pecados, é evidente que a sua confissão e que a sua fé não foram verdadeiras. Aquele que creu em Cristo Jesus deve viver uma vida transformada. E Paulo, irmãos, no versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 6, ele faz questão de mostrar que essa exortação que ele está dando aqui é fruto da nova vida que agora aqueles irmãos tinham em Cristo Jesus. Veja o versículo 11 do capítulo 6, que nos diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui. Depois de dar toda aquela lista de pecados, de injustiças, Paulo nos lembra no versículo 11 o fundamento, a base de toda a sua exortação. Aqueles irmãos haviam sido transformados, salvos, resgatados das trevas para a luz de Cristo. E aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, Paulo está nos dizendo que aqueles irmãos foram transformados por Cristo e pelo Espírito. E em segundo, nós aprendemos que aqueles irmãos deveriam viver de acordo com essa nova vida, com essa vida transformada que eles receberam em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, aqueles irmãos da igreja, um dia eles foram imorais, um dia eles foram bêbados, um dia eles foram adúlteros, um dia eles foram avarentos, ladrões, roubadores, mas hoje eles já não eram mais isso, porque agora eles haviam sido lavados
salvos, santificados, justificados por Cristo Jesus. Isso nos ensina, irmãos, que há esperança para pecadores como nós. Porque nós lemos que aqueles que vivem no pecado não herdarão o reino de Deus. Mas logo em seguida, Paulo nos lembra que existe um Deus soberano e poderoso que pode lavar o pecador dos seus pecados, que pode santificar, que pode justificar o pecador, de maneira que aqueles que viviam no pecado agora já não são mais caracterizados por esses pecados. E veja, irmãos, muitas vezes nós tratamos alguns daqueles pecados como pecados invencíveis. Nós olhamos para um bêbado e nós pensamos que para ele não tem mais salvação. Nós olhamos para alguém que vive no pecado da homossexualidade, nós pensamos que para ele não tem salvação, ele está condenado ao inferno. E Paulo está dizendo, não, existe um Deus que lava, purifica, justifica, santifica os pecadores. Sejam eles bêbados, avarentos, roubadores, ladrões, adúlteros, imorais, qualquer um desses pecadores podem alcançar salvação, porque Deus lava, santifica e justifica por meio de Cristo e do seu Espírito. E essa é a primeira coisa que nós devemos lembrar. Deus é poderoso para transformar pecadores. Deus salva, Deus transforma, Deus purifica. Por isso nós não devemos perder a esperança quando nós oramos por alguém, mesmo quando essa pessoa parece se afundar ainda mais no pecado. Nós devemos continuar orando por uma pessoa. Nós devemos continuar orando, por mais que essa pessoa se afunde ainda mais na bebida, nós oramos. Por mais que uma pessoa cada vez mais se afunde na imoralidade, nós podemos orar por ela, nós devemos orar por ela, porque existe um Deus que salva pecadores. Existe um Deus que lava, santifica e justifica pecadores, por pior que eles sejam. A segunda verdade que nós devemos entender nisso também é que esse mesmo Deus que salva pecadores, Ele nos ensina que uma vez salvos pela graça, nós devemos dar testemunho dessa salvação. O que Paulo está dizendo é, irmãos, vocês foram lavados por Cristo, vocês foram santificados por Cristo, vocês foram justificados por Cristo Jesus. Não faz sentido algum que vocês permaneçam nos mesmos pecados dos quais vocês foram resgatados. É como se Deus estivesse tirando um porco da lama e ele preferisse voltar para a sua própria lama. E por isso Paulo está dizendo, irmãos, aprendam que esses pecados conduziam vocês para longe de Deus. E que se vocês continuarem neles, vocês não herdarão o reino de Deus. Lembrem-se que vocês foram lavados, que vocês foram santificados, que vocês foram justificados. A imagem do lavar é muito simples, né? É até a imagem do próprio batismo. O batismo tem esse símbolo, né? Da lavagem, da purificação dos pecados pelo sangue de Cristo Jesus. Paulo vai dizer também que esses irmãos foram santificados, e aqui a santificação que Paulo fala, ele não está pensando naquela santificação progressiva, né? Que acontece ao longo da vida, porque Paulo está falando de uma obra completa aqui, né? Paulo está dizendo, vocês já foram santificados. Ou seja, Paulo está falando de uma santificação, do nosso estado diante de Deus. Diante de Deus nós já somos santos, porque nós já fomos santificados em Cristo Jesus. E Paulo também nos diz que nós somos justificados, como nós vimos hoje pela manhã em outros textos do Novo Testamento. Essa palavra justificação significa que nós somos declarados justos diante de Deus, unicamente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo está nos lembrando que Deus, desde o início da história até hoje, Ele está reunindo um povo para si, reunindo pecadores, adúlteros, bêbados, maldizentes, avarentos, imorais, homossexuais e outros tantos. Ele está reunindo esses pecadores, lavando esses pecadores, purificando esses pecadores, santificando esses pecadores, justificando esses pecadores, para que esses pecadores sejam chamados de filhos de Deus. E é por isso que Paulo está dizendo, irmãos, vocês não podem voltar para os seus pecados.
Porque vejam de onde Deus tirou vocês. Veja de onde vocês foram resgatados. Vejam quem vocês eram. Vejam agora quem vocês são em Cristo Jesus. Vejam que vocês agora são um povo santo. Vocês são um povo justificado. Não voltem para os mesmos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, irmãos, nós somos lavados, santificados e justificados dos nossos pecados. E por isso nós devemos nos lembrar que nós que somos identificados e unidos a Cristo por meio da fé, nós formamos uma nação santa, um povo escolhido de Deus. Quando nós olhamos para o nosso passado, e eu creio que os irmãos, alguns irmãos aqui podem certamente olhar para o seu passado e lembrar dos pecados terríveis cometidos, das histórias terríveis de pecado, de uma vida distante de Deus. Quando nós olhamos para esse passado, nós podemos lembrar que esse passado não representa mais quem nós somos hoje. No passado nós podíamos ser bêbados, no passado nós podíamos ser adúlteros, no passado nós podíamos ser imorais, idólatras, avarentos e assim por diante, mas isso não caracteriza mais quem nós somos agora em Cristo Jesus. Agora nós somos um povo santo, justificado e santificado. Agora nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Já não é o pecado quem nos define. Já não é o pecado quem diz quem nós somos, quem diz qual é a nossa identidade. É agora Cristo Jesus quem diz quem nós somos. É agora a redenção em Cristo, o sangue purificador de Jesus Cristo, a justificação de Cristo, a santificação de Cristo quem diz quem nós somos. Que nós somos o povo santo de Deus. E ao apontar para essa nova realidade, irmãos, Paulo está nos lembrando que nós não devemos mais voltar para os pecados que nós cometemos anteriormente. Porque aqueles pecados já não fazem mais parte da nossa vida. Esses pecados já não representam mais quem nós somos. Esses pecados já não fazem mais sentido para nós que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós devemos, irmãos, nós somos chamados por Deus nessa noite a viver vidas transformadas, porque nós somos lavados, justificados e santificados por Jesus Cristo. Nós devemos lembrar, os injustos não herdarão o reino de Deus. Aqueles que cometem os pecados listados aqui não herdarão o reino de Deus. E nós estávamos incluídos aqui, mas essa já não é a nossa identidade mais. O que nós somos deve determinar como nós vivemos. Nós devemos viver então como um povo santo, lavado e justificado por Jesus Cristo. O que nós somos em Cristo, irmãos, é a base do que nós devemos viver em Cristo Jesus. Por isso eu gostaria que você olhasse para o seu passado nessa noite, mas que especialmente você olhasse para quem você é em Cristo nessa noite. Porque se você crê em Cristo Jesus, o seu passado não lhe define mais. Se você crê em Cristo Jesus, o mal que você fez no passado, seja ele o que foi, não mais lhe define. Agora você é uma nova criatura em Cristo. Você foi lavado, santificado e purificado em Cristo Jesus. E por isso você é chamado a olhar não para o passado, mas para o futuro, para viver em uma novidade de vida, aguardando o reino de Deus e a herança que nós temos nesse reino. Creia em Cristo Jesus, esteja firmado nesse Cristo, porque nele nós podemos olhar para o passado e perceber que o passado não mais nos define, porque agora nós estamos em Cristo, e em Cristo nós somos um povo lavado, santificado e justificado por Cristo e pelo Espírito que agora habita em nós. Vamos orar ao Senhor mais uma vez nessa noite, confessando a Ele que por natureza nós somos pecadores, merecedores de toda a punição pelos nossos pecados, mas em Cristo e pelo Espírito nós somos herdeiros do reino de Deus. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, porque certamente
Nós vivíamos na injustiça e nos nossos próprios pecados. Nós vivíamos longe do Senhor, em idolatria, em imoralidade, em avareza, em maledicência. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos comprou com teu precioso sangue. O Senhor nos lavou, santificou e justificou. E nós te louvamos pela tua infinita graça e salvação, porque o Senhor é capaz de salvar o pior dos pecadores. E, ó Deus, nós te pedimos, nos ajuda a viver em novidade de vida. Nos ajuda a viver não de acordo com um passado de pecado, mas com a nova vida que nós recebemos em Cristo e pelo Espírito. Nos ajuda a viver como um povo transformado por Cristo e pelo Espírito, para que nós possamos olhar para o passado não com tristeza que leva para a morte, mas com a alegria da salvação que recebemos em Cristo Jesus. E que essa transformação de vida nos leve a proclamar o teu evangelho a outros pecadores, para que assim como nós, eles também venham a conhecer a Cristo e serem salvos por Jesus Cristo, como um dia nós fomos. Nos ajuda, Senhor Deus, a crer que é um Deus que salva pecadores e a continuar perseverando em nossas orações, em nosso falar da palavra, para que mais pecadores possam conhecer a graça que nós conhecemos em Jesus Cristo. Essa é a oração que nós fazemos em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, pelo auxílio do Espírito. Amém.